A Polícia Federal prende grupo suspeito de planejar atos terroristas na Olimpíada. Os integrantes da célula criminosa não se conheciam pessoalmente. Exclusivo. Gravações mostram conversa de guardas civis durante a ação que terminou com a morte de menino de 11 anos. Perseguição de um veículo roubado. 7 pessoas morrem em incêndio em clínica para dependentes químicos no Rio Grande do Sul. Pesquisa inédita revela que o Zika vírus também pode ser encontrado em pernilongo comum. A pílula do câncer começa a ser testada em seres humanos. Pacientes serão avaliados para determinar a segurança da dose proposta e possíveis efeitos colaterais da droga. Atletismo da Rússia está oficialmente fora dos Jogos do Rio. Venda do último grande lote de ingressos para a Olimpíada provoca filas gigantescas. Não tô nem acreditando. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje um grupo suspeito de planejar atos terroristas nos Jogos Olímpicos do Rio. 10 pessoas foram detidas. Elas formavam uma espécie de célula amadora que jurou lealdade ao Estado Islâmico. A prisão dos suspeitos de envolvimento com terrorismo foi pedida pela Justiça Federal do Paraná. Vamos ao vivo a Curitiba conversar com a repórter Francine de Souza. Francine, boa noite. Foi revelado mais algum detalhe sobre o perfil dos detidos? Olá, boa noite, Raquel. Então, o juiz Marcos Josegrey da Silva... A polícia tenta descobrir o que aconteceu com uma modelo que desapareceu depois de deixar um bar no interior de São Paulo. Esse mistério já dura uma semana. Um incêndio numa clínica para dependentes químicos matou 7 pessoas e deixou 2 feridas na região metropolitana de Porto Alegre. Os pacientes estavam trancados em quartos com grades nas portas e janelas. Uma jovem de 18 anos foi assassinada com um fio de telefone pelo ex-namorado. O rapaz tentou tirar a própria vida logo depois. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O SBT Brasil obteve com exclusividade as conversas entre os guardas civis metropolitanos e a Central de Operações da GCM durante a perseguição que acabou na morte de um menino de 11 anos no fim do mês passado em São Paulo. As gravações revelam possíveis erros dos agentes e também da Central. Em meia hora de caçada, os guardas civis não receberam ordens para interromper a perseguição, papel que não cabe a eles. E o pior, ganharam reforço na ocorrência. Em nota, a Guarda Civil Metropolitana disse que a Corregedoria da GCM está apurando eventuais irregularidades cometidas pela Central de Comunicações na perseguição que acabou na morte do menino Valdique e que em nenhum momento a advogada Samara Rodelli foi coagida pela GCM. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz descobriram que o pernilongo, aquele comum, também hospeda o Zika vírus. O anúncio foi feito hoje, há 2 semanas, dos Jogos Olímpicos do Rio. Hoje é o último dia da convenção do Partido Republicano nos Estados Unidos. E também o momento mais aguardado do evento, o tão esperado discurso do candidato Donald Trump. Vamos ao vivo a Cleveland, no estado americano de Ohio. Iula Rocha, boa noite. Iula, já dá para arriscar um palpite sobre o discurso de Donald Trump? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos aí no Brasil. Sim, dá... Obrigada, Iula. Você vai ver em instantes. O Ministério Público Federal confirma que ex-presidente Lula tentou atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O governo de São Paulo anuncia testes da pílula do câncer em seres humanos. Confirmada a exclusão do atletismo da Rússia dos Jogos Olímpicos. O goleiro atrapalhado que jogou a bola contra o próprio gol. Não perca, é já já. Nós voltamos agora a falar da prisão de um grupo de suspeitos de planejar atos terroristas nos Jogos Olímpicos. O secretário de Segurança Pública do Rio disse que o planejamento da Olimpíada não será alterado.
Kennedy Alencar está com a gente aqui nos estúdios. Boa noite, Kennedy, seja bem-vindo. Boa noite. Kennedy, qual é a real preocupação do governo federal com um provável ataque terrorista durante as Olimpíadas? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. Raquel, é maior do que o governo admite publicamente. Há dois discursos, um voltado para o público, que é mais tranquilizador, a fim de não estimular pânico na população. E o governo também procurou usar a operação hashtag para mostrar capacidade de ação preventiva. Mas o discurso interno é outro. O governo tem um discurso mais preocupado com essa extensa fronteira terrestre que facilita uma eventual entrada ilegal no Brasil e com o desafio de cuidar da segurança do maior evento do planeta. Os ministros da Justiça, Alexandre de Moraes, e da Defesa, Raul Jungmann, bateram cabeça hoje, deram declarações desencontradas. E o juiz federal que cuida do caso defendeu as prisões, mas disse que os suspeitos não poderiam ser chamados de terroristas. Portanto, o governo deve mais explicações sobre a gravidade da ameaça descoberta pela Polícia Federal. Nascimento. Bom, Kennedy, vamos falar o seguinte, qual é a importância dos Jogos Olímpicos para o governo Temer? É a oportunidade de criar um fato positivo em meio a duas crises, uma política e outra econômica. Os Jogos foram conquistados pelo Rio de Janeiro durante o governo Lula, no ano de 2009. Os preparativos de infraestrutura foram todos feitos durante a gestão da presidente Dilma. E ficou com o Temer a responsabilidade pela segurança do evento. Se os Jogos Olímpicos repetirem o sucesso da Copa do Mundo de 2014, haverá uma repercussão positiva para a imagem do Brasil no exterior e também uma repercussão positiva internamente. Apesar do papel importante que o Lula e a Dilma tiveram, isso seria mais positivo para o Temer, que é quem está no poder. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Boa noite. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, afastado das atividades parlamentares, foi autorizado a aguardar o resultado do processo de cassação num apartamento funcional. O Ministério Público Federal confirmou hoje a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o ex-presidente Lula, o senador cassado Delcídio do Amaral e outras 5 pessoas por suposta tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. O procurador Ivan Cláudio Marques acrescentou novas informações e provas à denúncia inicial, detalhando as ações dos acusados. A denúncia é mantida sob sigilo. Começam na próxima segunda-feira os testes da pílula do câncer em seres humanos. O início do estudo foi aprovado hoje pela Comissão de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde. Em instantes, parte da delegação chinesa desembarca no Brasil para a Olimpíada. A Rússia perde recurso e equipe de atletismo está fora dos Jogos Olímpicos. O goleiro Trapalhão, que jogou a bola contra o próprio gol. E as longas filas para comprar os disputados ingressos para a Olimpíada. Você vai ver já já. A Corte Arbitral do Esporte manteve hoje a decisão de banir o atletismo da Rússia dos Jogos Olímpicos do Rio. Pois é, Bruno Vicari, boa noite. Afastar a delegação da Rússia por doping, incluindo os atletas que a gente pode considerar assim limpos, é uma punição justa? É polêmico, não é, Nascimento? Mas vamos lembrar também que a ciência do doping está sempre à frente do antidoping. Os exames ainda têm falhas, por isso cada vez mais existem punições e investigações, como agora no caso da Rússia. Mônica Moura, mulher do ex-marqueteiro João Santana, admitiu em depoimento ao juiz Sérgio Moro que houve caixa 2 na campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2010. O valor foi de 4,5 milhões de dólares. A gravação dos depoimentos foi divulgada há pouco pela Justiça do Paraná. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.